Fala pessoal, Leandro Amaral por aqui do site masterização.com, e nesse vídeo nós vamos trabalhar aqui com um plugin gratuito da Isotope, o Imager. Esse plugin é bem simples e objetivo, ele tem poucas funções, né? Tem 3 aqui opções de visualização, só que nós não vamos nos apegar a essas visualizações, vamos diretamente para o objetivo aqui do plugin, que é trabalhar a abertura estéreo, e é o que a gente vai fazer agora. Tem apenas 2 botões, um é o de abertura estéreo, como eu falei, o Edit, e o outro é o Stereoize. Esse Stereoize ele tem a intenção de transformar um som mono em estéreo. E eu vou mostrar como ele funciona e os cuidados que você tem que ter quando você estiver trabalhando com masterização. Tá ok? E aqui no cantinho você tem aqui a correlação. Correlação é para você medir, né, você saber se a sua faixa vai ter problemas ou não de fase, de cancelamento de fase. Se estiver no positivo, tá ok. Se estiver no negativo é onde você tem que ter cuidado, alguma coisa aí está causando um cancelamento. Então se você for alguém for ouvir a sua faixa num dispositivo mono, alguns elementos podem sofrer alterações ou até mesmo serem cancelados por completo, dependendo de como ele foi feito na mixagem. Vou utilizar aqui uma faixa que a gente utilizou no último vídeo que eu postei no canal. Então para quem acompanha já sabe, já conhece a música aqui. É uma música que a gente também tem para download no curso de masterização, o Pro Mastering. Eu vou dar o play aqui, normalmente, e vou trabalhar aqui a imagem estéreo. Vou dar uma ênfase e também vou retirar assim, um pouquinho da abertura, para você saber que também é possível você reduzir a imagem estéreo, porque isso pode ser um problema na masterização também. Então vamos lá, ver como é que se comporta a nossa música, né, a nossa faixa, com o plugin da Isotope. Para quem já trabalha com master sabe que nós temos que tomar cuidado com a questão dos graves. Os graves têm sempre que estar no centro para um controle melhor, um balanço melhor da sua master. Aqui você não tem esse controle, você não consegue filtrar os extremos graves para poder impedir que esse trabalho de imagem estéreo ele tire da jogada os graves, para você trabalhar a imagem estéreo só de uma determinada frequência para frente. Esse plugin não tem essa função, não existe esse botão, não existe esse ajuste. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você já tem problema com graves na sua mixagem e for utilizar esse plugin ele vai acabar piorando a sua masterização no sentido dos graves. Ele vai cumprir o que ele promete, que é trabalhar a imagem estéreo, mas pode trazer aí um malefício na questão dos graves, caso eles não tenham sido bem controlados se tratando de imagem estéreo. Tá ok? Então você viu que ele trabalhou muito bem, e você viu até mesmo aqui no Vector Scope aqui, você consegue visualizar como que está a abertura estéreo, como é que está os elementos, né, digamos assim, vamos falar de uma maneira bem simples, se espalhando entre L e R. Tem aqui o Polar Level, então você consegue visualizar, ter uma noção melhor como que estão os itens que estão em mono, o nível de como eles estão, e nos elementos que estão no side, né, no campo estéreo. Então vou dar um play aqui novamente, já com essa medida, só que dessa vez eu vou deixar em mono, e você vai conseguir visualizar, né, vai ter uma noção melhor do que eu estou falando agora. Então você percebeu aqui no medidor, né, você teve, além logicamente do efeito, do áudio que a gente teve, você teve visualmente esse aqui no medidor, no Vector Scope aqui, nessa seção do plugin. E você viu que ele se comportou até bem aqui na questão da correlação, ficou positiva, né, vamos dar mais uma olhadinha. O ideal é que ele fique sempre do lado positivo, do zero para o positivo. Ele pode sim, de repente, chegar um pouco no negativo, mas ele não pode permanecer lá. Se ele permanecer lá é porque você tem problema de correlação, ou seja, você vai ter problema de cancelamento.
Tá bom? Então aqui o plugin é tranquilo, é bem previsível, né? Não tem muitos ajustes, então para cima você tem um aumento dos elementos que estão no side e para baixo você diminui os elementos do side e deixa o seu áudio em mono. Agora a gente vai utilizar aqui o Stereoize, que promete transformar um áudio mono em estéreo. Já deixo claro que essa função não deve ser utilizada na masterização. Apesar de eu trabalhar com masterização e o meu canal ser focado em masterização, eu vou demonstrar isso aqui, mas como um sinal de alerta para você. Porque ele vai pegar o seu sinal, como eu disse, ele não tem um filtro, ele não diz assim, não tem uma opção de você colocar como impedir que o grave entre nessa jogada de abertura estéreo. Então ele vai transformar também o seu sinal dos graves, os seus extremos graves, em estéreo. Nós vamos habilitar aqui a função, só que o nosso áudio já está em estéreo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um plugin auxiliar aqui, que é o MSD da Voxengo, e vou utilizar aqui a função Side Mute. Ele vai dar um mute no side. Deixa eu tirar aqui o ozone, para você ouvir somente o que o MSD faz. Vamos habilitar ele aqui, eu vou dar o play. Então você viu que ainda está mono, né? Agora vamos fazer a mágica. Para que ele funcione, logicamente você vai habilitar, você vai dar o play, vai aumentar aqui a função, né? De acordo com o que você gostaria, e vai trabalhar em conjunto com o botão que a gente já conhece aqui, que é o Width. Então você vai habilitar o Stereoize e o Amount aqui você vai aumentar de acordo com o seu gosto. Então vamos lá. Então você viu que realmente ele consegue transformar um sinal mono em estéreo. Só que como que ele consegue fazer isso? Então ele vai pegar, apesar de ser um sinal mono, existe sim um LR, e tem exatamente o mesmo sinal. Por isso que ele é mono. Então você vai ter exatamente o mesmo sinal, então o sinal é mono. Para que ele consiga simular esse efeito de estéreo, ele vai atrasar um ou outro canal. E pelo fato de agora eles estarem diferentes, você tem a sensação de que a faixa, né, no caso, está em estéreo. Só que eles trabalham de uma maneira um pouquinho diferente. Pelo que eu percebi, ouvindo aqui o resultado, eu percebi que não é simplesmente só atrasar um dos canais, para que você tenha essa sensação estéreo. Eu acredito que eles também trabalham uma questão de espectro. Então cada frequência ele trabalha de uma maneira diferente, porque não é somente isso. Tem algo a mais nessa questão. Então ele consegue transformar um sinal que é absolutamente mono, e eu mostrei para vocês, eu mutei aqui o side, ou seja, só tem o sinal do MIDI. O plugin consegue transformar ele em estéreo. Porém, não recomendo que você utilize ele na masterização. Agora eu vou tirar aqui o side mute e vou fazer essa mesma coisa com o sinal que já está em LR. Vou desabilitar aqui o MSD. Ou seja, não tem mais nenhuma atuação do MSD da Voxengo. Vou dar o play e vou fazer a mesma coisa. Vou habilitar aqui o Stereoize e vou aumentar aqui o Amount. Vamos ver como é que a música vai se comportar. Você viu que o efeito é muito mais intenso quando você habilita o Stereoize. Mas não se engane, você não deve utilizar ele na masterização. Se você tiver bons monitores, você vai perceber que isso impacta diretamente nos graves. Então a chance de você cancelar alguma coisa nos graves por conta desse trabalho estéreo, essa maneira de forçar o áudio a se tornar estéreo, você consegue cancelar muito mais facilmente os graves. Então, muita atenção, utilize o plugin, mas se você estiver trabalhando com masterização, não utilize o Stereoize. Apenas aqui o Width, a intenção, né, a intensidade dos elementos que estão em estéreo. Tá ok? Então eu vou deixar o link aqui do plugin. Como eu falei, ele é gratuito.
não vai ter nenhuma dificuldade para instalar, funciona na maioria das DAWs, tem a VST3. Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado, tenha conhecido mais dessa ferramenta gratuita, que pode te ajudar na masterização, tá ok? E te vejo no próximo vídeo, e obrigado, valeu!